Acho que estamos live, então, tanto no nosso Facebook quanto no Instagram da IMI Canadá. Perfeito, gente. Boa tarde, eu sou a Cine da IMI Canadá e hoje eu tenho aqui comigo a Débora Calazans, que é a nossa gerente da unidade do Brasil, tá? O assunto de hoje, troca de status, né? O que acontece? Muita gente já está aqui no Canadá ou, né, estão querendo, na verdade, chegar para depois fazer a sua troca de status. Janeiro está chegando, que é outro início do período escolar, e muitas pessoas correndo atrás, então, da documentação, não sabendo exatamente o que fazer, né? Então, a live vai ser focado em troca de status. Nós não vamos falar de extensão, a pessoa que já está aqui como estudante, que vai estender como estudante. O foco de hoje é, estou no Canadá como visitante e agora eu quero começar a estudar, ok? Então, Débora, começa aí pra gente. Então, primeiro de tudo, a gente tem que falar que são dois tipos de troca de status que existem, né? Duas possibilidades. Uma é a troca interna e a outra é a troca externa, né? Inside e outside Canada, né? Nem todo mundo se enquadra em ambas, tá? A gente pode falar que na outside talvez todo mundo se enquadre, mas na interna, não. Então, tudo começa a partir de um planejamento, né? O que é o seu projeto para poder saber qual seria a troca de status adequada no seu caso, tá? Por exemplo, a gente vai ter agora em outubro a abertura dos cursos part-time da BCIT, né? São cursos muito procurados. BCIT aqui na província de BC, tá? Aqui em Vancouver, onde nós estamos hoje. Exatamente. E esses cursos, muita gente que está aqui no Canadá como visitante tem o interesse de poder estudar, poder começar esse curso na BCIT. Se você só veio para o Canadá para passear, por exemplo, né, e você se interessou nesse curso, ou você veio especificadamente assim, voltado mesmo, focado em se matricular nesse curso, nesse caso, por exemplo, você só vai como é que eu posso falar? Qualificar para troca outside. Você não vai ter uma outra oportunidade, um outro caminho de trocar o seu status de visitante para estudante aqui no Canadá, tá? Então, se a gente for pensar numa troca out, vim para o Canadá para visitar ou para estudar por até 24 semanas e agora eu quero estudar além disso, tá? Então, dessa forma, como funciona toda a sua documentação, ela vai voltar para o Brasil, ela vai ser analisada pelo Consulado Geral do Canadá em São Paulo, e você vai ter que esperar um prazo de processamento aí que pode variar de 7 a 16 semanas, vai depender muito, para você poder iniciar o seu programa. Uma outra coisa também que é bastante interessante, na verdade, quando a gente postou sobre o assunto, né, eu recebi diversas mensagens em inbox, tipo, isso pode? Né? Isso acontece mesmo porque eu vou em consultorias e me colocam que é impossível você estar aqui como visitante e fazer uma troca de status, tá? Você sair do visitante para estudante. Então, a minha resposta, assim, é uma coisa que a gente faz diariamente. É possível, sim. Só que a gente precisa entender, na verdade, qual é o seu perfil, entende? Quando foi que você chegou? Qual programa você fez? Qual programa você vai fazer? Se dá para fazer uma troca interna ou não, né? Ou se a gente tem que mandar o seu pacote de volta ao Brasil, que é o mais indicado, ou se a gente pode mandar o seu pacote para Los Angeles, que é o escritório, na verdade, da imigração mais próximo da gente. Mas, assim, já tem anos que eu não mando pacote para Los Angeles. Por quê? Índice de reprovação deles é altíssimo. Então, para não correr esse risco, a gente quer mandar seu processo de volta ao Brasil. E uma outra coisa também, tá? Que é um diferencial que eu já percebi que nós temos um escritório no Rio de Janeiro, tá? Então, todo o pacote nosso de troca de status outside Canada, ele vai o pacote físico, com seu passaporte, de volta ao nosso escritório do Rio de Janeiro, onde nós temos uma equipe que vai levar o pacote até, né, o VAC para dar entrada. Então, isso não é feito de forma online, até porque se você está fazendo de forma online, para que você consiga realmente mandar essa documentação, né, para ser revisado pelo Consulado do Brasil, você teria que estar fisicamente no Brasil. Então, o que acontece? Você está fazendo, na verdade, uma manobra ali no sistema para dizer que você está no Brasil sem você estar no Brasil. Ok? Mas em toda a documentação é deixado claro que você está no Canadá. Exatamente. Tá? E o que você está fazendo aqui?
aqui dentro também. Exatamente. Isso não existe uma omissão de fatos, ok? Existe essa possibilidade de você fazer essa troca out, né? Essa troca outside, e em toda a documentação consta, né? Porém, você precisa ter alguma forma de poder levar a sua aplicação física. E a IME Canadá, ela faz exatamente isso. A sua documentação, ela vai ser acompanhada por um profissional da empresa durante todo o processo, né? Você vai ter o suporte durante todo o processo. Esse é um diferencial, né, do processo que a gente ajuda, do que a gente auxilia. Né? Então, assim, esse processo da troca outside, se a gente for resumir para a gente tentar falar as principais diferenças, é isso. Você não... A gente pode falar o seguinte, você quer trocar internamente o seu status? Você está como visitante e você quer virar um estudante dentro do Canadá? Você já precisa ter tudo ligado. Você precisa principalmente sair do Brasil com tudo planejado. Eu vim fazer um pathway de 3 meses no Canadá. Tá? Porém, eu já fui previamente, condicionalmente aceito pelo College X. Então, o oficial, ele já vai ver que você está vindo como turista fazer um curso de inglês, porém, você também já foi previamente aceito por um college. Então, essa é uma explicação a ser dada e que te possibilita fazer essa troca interna. Você veio como turista cumprir um pré-requisito. Então, é isso que muita gente pensa que não existe essa possibilidade. Eu vou ter que deixar o país, ou só tem a possibilidade de fazer a troca out, e vai ter que ser por Los Angeles. Não é, você tem que analisar. Nem todo mundo se enquadra. Se você vai precisar fazer um curso preparatório de inglês com um tempo muito longo, ou muito próximo de 24 semanas, talvez a troca interna não vai se adequar ao seu perfil. É porque existem pré-requisitos que a gente tem que cumprir, tá? Então, assim, para uma troca interna, o que é importante você saber? Para você se enquadrar, tá, dentro da troca interna, a primeira coisa é, você tem que cumprir, tá, um programa que é pré-requisito para ser aceito no próximo programa de college. Isso tudo dentro de um prazo de até 24 semanas após a sua entrada inicial. Então, essa é a parte mais importante que tem que focar, ok? Então, realmente, para quem está pensando em fazer isso, por exemplo, nós temos muitos clientes que resolvem vir com ETA, porque é mais rápido. Né? Tem um visto americano, ou eu tive um visto canadense expedido nos últimos 10 anos. Você vai online, preenche a documentação em 5, 10 minutos, você recebe o resultado, ou até em 72 horas em alguns casos, né? Então, com o ETA, você entra no Canadá por meio aéreo como visitante, e você pode ficar por até 24 semanas. E você pode estudar por essas até 24 semanas. Exatamente. Muita gente acha também que com o ETA você não consegue estudar, você precisa ter, por exemplo, um visto. Não, você consegue, entendeu? Mas tudo vai daquele seu planejamento geral. Você chegando no Canadá, você vai ter que ver em qual programa, então, qual processo você vai se enquadrar para você se tornar um visitante, né? Sem precisar deixar o país, né? Você deixar fisicamente o país. O que acontece? Vamos lá. O ideal é o quê? O ideal, claro, seria você já sair do Brasil com visto de estudante, né? Com a instituição te aceitando, sabendo que dia que você chega, que dia que você começa as suas aulas no college, etc. No mundo ideal seria esse. Só que a gente que trabalha com papelada todo dia, a gente sabe que hoje ele não é uma realidade para todos. O que acontece? Existe a questão da pessoa não estar mais empregado, ou a pessoa, né, não tem a comprovação financeira que é necessária, ou simplesmente não tem o inglês necessário para vir primeiro, né, assim já direto como estudante. Então existem diversas opções alternativas ali dentro, que muitas vezes o ETA ou visto visitante, caso você já tenha, ele te sirva. Mas use, tá, essa brecha que você tem para te ajudar no próximo caminho. Não venha sem planos, tá? Exatamente. Até porque se você chegar muito em cima da hora e falar assim, olha, depois de 4 meses como visitante, agora eu resolvi estudar, dependendo da situação, obrigatoriamente o seu processo vai ter que ser feito fora do Canadá. Tá? Exatamente. Porque você tem que lembrar que para você poder, por exemplo, no caso dessa troca interna, se adequar a isso, se qualificar a esse tipo de processo, você tem que finalizar tudo que você precisa dentro desses 6 primeiros meses como visitante. Então, se você veio fazer um curso preparatório de inglês, né? Esse curso vai levar... olha, o college falou que eu preciso de 8 semanas, por exemplo.
né? Então, dentro desses 6 meses, você tem que terminar o seu programa, você tem que ter toda a sua documentação de conclusão desse preparatório de inglês, e você vai ter que ter já também um documento agora do college falando que você está 100% aceito, para que você possa pedir essa sua mudança interna. Então, é importante você ter ciência de tempo. Não adianta se você necessita de 22 semanas, 24 semanas... Você tá com a corda no pescoço. Você não vai conseguir fazer esse processo internamente. Então, se você vai deixando tudo para cima da hora também, vai chegar lá na frente, talvez o processo vai sair de uma forma, vai demorar mais tempo, você vai ter que ficar muito mais tempo no Canadá como turista, né? Então, assim, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, né? E durante a sua troca outside, por exemplo, se você não se qualificar na interna, quando a sua documentação for toda para o Brasil, você vai ter que manter o seu status legal aqui dentro do Canadá. Então, se forem passar essas 24 semanas iniciais, você vai ter que pedir uma extensão como visitante paralelamente para você poder continuar fisicamente aqui. Você não vai poder começar a estudar, né? Porque você ainda está como visitante para o Canadá. Então, assim, são pequenos detalhes que você tem que analisar dentro do seu planejamento. E você tem que vir, principalmente, financeiramente preparado para isso. Porque ninguém vai poder trabalhar como visitante, né? E nem durante o período de pré. Então, se você está vindo com a família, você não trabalha, né? O cônjuge não trabalha, as crianças não têm direito à escola gratuita, entende? Então vai ficar uma situação bem mais complicada nesse sentido. Então tem que vir bem programado, né? Financeiramente, principalmente, né? Eu acho que se a gente falar das principais diferenças de uma troca interna e uma troca externa, a gente pode começar falando de prazo, de processamento. Uma troca interna é infinitamente mais rápido, né, do que uma troca externa. Olha, atualmente, a gente está aí, que a imigração, eu acho que tá, né, deu um acúmulo de aplicações e as aplicações internas estão demorando um pouco mais, mas normalmente, se a gente for falar num cenário geral, um processo outside, lá no consulado de São Paulo, ele vai levar em torno de 7 a 16 semanas, vai depender do oficial e tudo. E uma troca interna, ela vai levar em torno de 50 dias. Vamos colocar dentro de um prazo. Então, essa é uma das principais diferenças. Outra questão, a gente não pode falar de facilidade. Não existe processo fácil ou processo mais fácil. A gente pode falar um processo, talvez, menos burocrático dentro do Canadá. Internamente, um processo interno, ele é menos burocrático. Ele vai requerer uma documentação infinitamente mais enxuta do que um processo outside. Sabe o que acontece também? É assim, o processo que é feito internamente, o oficial está no Canadá, né? A visão dele é quem está aqui. Então, o que ele está preocupado? Quando foi que você entrou? O que você fez? O que você declarou na sua entrada? Se você cumpriu com o pré-requisito, se você foi aceito no outro programa, e se você tem dinheiro para ficar, tá? Então, ele é muito mais maleável. Vamos colocar dessa forma, certo? Sim. Né? A visão dele é uma visão bem mais simples. Agora, o oficial que está no Brasil, ele vive a realidade do Brasil. Ele sabe da situação socioeconômica, de uma série de outras situações que vocês estão vivendo também, caso vocês estejam no Brasil ainda, ou que vocês acabaram de chegar. Então, o que eles querem, né? O oficial que está no Brasil quer entender qual é a sua motivação. Por que você quer vir? Por que você quer fazer esse programa? Esse programa não tem no Brasil? Você tem dinheiro para ficar? Se você fizer, você volta? Quais são seus laços atuais? Então, muitas vezes, quando a gente percebe, na verdade, que existe um perfil de cliente onde o cliente já está no Canadá há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, como visitante, vão falar, vem cá, como é que essa pessoa está se bancando esse tempo todo? Por que agora, depois de 2 anos, depois de 1 ano, essa pessoa resolveu estudar? Por que você levou todo esse tempo para decidir que você quer fazer um curso no Será Canadá, porque você só vem estendendo, e chegou uma hora que não tem mais tempo e agora você não tem outra alternativa a não dizer que você quer entrar numa faculdade? Então, os oficiais, na verdade, eles analisam um todo. Exatamente. Entende? Eles analisam detalhadamente a sua motivação, seus laços, né, comprometimento, o que vai te agregar. Na troca outside, principalmente, o que você vai ter que mostrar, o que eu falei da questão financeira também é como você está conseguindo se manter durante todo esse tempo aqui. Sim, muito sem importante. poder trabalhar. Entendeu? Muitas pessoas vêm com família, vêm com filho, vêm com todo mundo. E aí, você não pode trabalhar, o seu cônjuge não pode trabalhar.
como você está conseguindo se manter durante todo esse tempo e vai conseguir se manter daqui para frente, ainda com um gasto, por exemplo, de um programa de estudo. Por isso que a questão financeira tem que ser muito bem planejada. Muito bem planejado. Não é algo que você tem, não, eu vou e depois eu vejo o que eu vou fazer. Vou começar a vender minhas coisas no Brasil. Não. Não, porque um processo outside é como se você estivesse no Brasil. É você mostrando para o oficial, vou fazer isso porque isso vai me levar àquilo, e aquilo ali, depois de tudo, eu vou alcançar isso aqui dentro no meu país, no Brasil, enfim, né? E esses são os benefícios que vai me trazer de volta, o que vai me motivar a retornar para o meu país, tá? Todo mundo sabe, se você está aplicando para um college, é porque a sua intenção, talvez futura, é um processo de imigração. Sim, mas você está fazendo um processo temporário. Então, é motivação de retorno, né? Então, você estando aqui como turista, principalmente você tem que focar na sua parte financeira, para mostrar que você está cumprindo tudo certinho, você não está fazendo, não despertar algum tipo de desconfiança no oficial, né? Que você está fazendo alguma coisa fora da regra aqui dentro para você poder conseguir se manter. Então, assim, a minha dica, na verdade, para quem está pensando em usar facilidade para entrar com o ETA, certo? Para depois sair do ETA, né? Que após a entrada você é considerado turista, visitante, que é a mesma coisa. Você tem direito de ficar em até 24 semanas. Você vai poder estudar nesse meio tempo. Se a intenção é de usar o ETA para entrar no Canadá, para depois fazer a troca de status, não deixe as coisas correrem solto para resolverem após a chegada. Já venha decidido, olha, a minha intenção é essa, qual faculdade vou fazer, quando que as aulas começam, qual período de inglês de pathway vou ter que fazer, será que a minha escola de inglês tem parceria com o college para que faça um casamento entre as duas coisas? É por isso, é importante você ter essa parte decidida. Se vocês não têm agência ainda de confiança, a minha recomendação, procure a 3RA, que trabalha juntamente com a gente. Dividimos diversos escritórios pelo Brasil e aqui no Canadá. Então, é interessante porque eles conseguem moldar para você algo, entende? Porque não é só o visto. Você não tem que pensar só no visto e também não tem que pensar só na parte educacional. É tudo, é um conjunto. É um conjunto. Então, você tem que fazer esse planejamento geral. Geral. E outra coisa que é importante também é assim, na sua entrada, não minta para o oficial, ok? Então, se você estiver entrando onde você vem fazer um programa de inglês, apresenta a carta, apresenta para eles, olha, eu estou aqui, eu tenho uma carta de aceitação da escola tal, eu vou estudar por tantas semanas. Eu sei que depois, se eu gostar e eu passar no meu inglês, eu posso fazer uma troca de status e eu vou começar minha faculdade. Eu não vou trabalhar nesse meio tempo, prova para eles que você tem o financeiro para ficar nesse meio tempo, certo? Não tem por que mentir. O que acontece? Aqui é muito assim, vai na confiança da sua palavra. Se o oficial na sua entrada desconfia de alguma coisa, o que acaba acontecendo? Ele acaba te puxando para uma segunda inspeção, certo? Te faz uma lista enorme de perguntas, coloca anotações no seu perfil, isso é ruim para você. Sim, então seja verdadeiro, entende? Seja verdadeiro com o seu plano. Exatamente. E vá preparado para responder tudo que o oficial possa te perguntar, né? Então, você tenha toda a sua documentação em mãos, essa questão. Você está vindo como turista para estudar? Não fala que você vai passear. Fala, olha, eu venho aqui estudar, vou fazer X tempo de inglês. Eu já tenho, francês. Hoje, por exemplo, já tenho uma aceitação prévia, condicional num college. Fala, olha, inclusive dando tudo certo, né? Se eu conseguir tudo certo, aqui pretendo fazer esse curso. Então, você não mentir. Antes só, vamos cortar aqui pra gente falar a questão do desconto. Sim, verdade. Né? A gente tá, pra quem tá assistindo essa live, tá? E vai realizar esse processo de troca, tem interesse nesse processo de troca de status, seja interno ou seja deixando externo. bem claro, você está aqui como visitante e quer virar estudante, tá? Então, esse cupom de desconto é específico para quem está como visitante e vai, então, agora virar estudante. Exatamente. Então, é só mandar um e-mail para o nosso e-mail geral, que é o contact, né? O contact@ime-canadá.com, falando via live, tô na live, né? E aí, até o minuto final aqui da live, todos os e-mails que a gente receber vão receber um cupom, tá? Com um desconto, vai ter lá tudo explicando tudo certinho. Então, se você tá aqui no Canadá, né, como turista, se preparando, né, ou até mesmo já tinha visto um curso, mas não sabia dessa possibilidade de poder fazer essa troca interna,
manda um e-mail pra gente, a gente vai mandar um cupom de desconto, aí a gente entra em contato, manda um orçamento e começa a trabalhar nesse seu planejamento também. Exatamente. Então, nosso e-mail é o contact, é contact, @ime, que é immi-canadá.com, tá? Então, essa parte é o e-mail da IME para que vocês possam receber o cupom de desconto. Caso vocês não tenham decidido sobre o curso ainda e precisam, na verdade, de assessoria na parte acadêmica, aí vocês podem entrar em contato com a 3RA pelo e-mail info@3ra.ca. E quem estiver em Vancouver e Toronto, por favor, visitem nossos escritórios também, que tem uma equipe para te ajudar. Exatamente. Eu acho que o que a gente pode aqui, então, focar, para finalizar, talvez, né, a troca de status, ela é possível, tá? Então, é importante, né, que você saiba disso, é possível você fazer essa troca interna, porém, é necessário fazer toda uma análise, né, para ver exatamente em qual tipo de troca você, olha, a gente... Tem uma pergunta da Fabiana que é bem eu interessante. estou passando por isso agora, me disseram que tenho que voltar para o Brasil, pois a chance de negativa é grande. Então, Fabiana, Depende. depende, tá? Se a sua troca for outside, a gente pode falar que sim, é um processo que ele tem Um certo risco. um certo risco, ele tem um índice de negativa maior do que o processo interno, a gente até explicou aqui, né? Mas assim, não são todos os casos. A gente não pode chegar para você e falar, olha, não faça essa troca externa, volta para o Brasil, porque aí com certeza o seu visto vai ser aprovado. Não, porque de uma forma geral, a pessoa que vai analisar a sua troca out é a mesma pessoa que vai analisar o seu processo se você estiver no Brasil. Não, e outra coisa, se você estava aqui no Canadá por X tempo, você acabou de voltar para o Brasil, Sim. quais são os seus laços com o Brasil? É nenhum também. Então, por que você vai voltar para o Brasil para aplicar para alguma coisa que você poderia estar fazendo internamente? O importante é o seguinte, eu quero fazer a troca de status fora do Canadá, precisamos entender, o curso, ele tem a ver com a sua área de formação, ele tem a ver com a sua área de experiência de trabalho, o que você almeja, na verdade, em termos de avanço profissional após esse curso? O que ele te oferece? É um curso facilmente encontrado no Brasil? Você tem o dinheiro para ficar? Você tem dinheiro para se bancar? Então, na verdade, são vários fatores que a gente tem que fazer análise. Se você pensar no modo geral, é aquela história do processo aplicado no Brasil, porque quando você está aplicando pela primeira vez, você tem que mostrar tudo isso para o oficial, né? Se você optasse, por exemplo, em não vir como turista e aplicar já para o seu visto de estudo lá do Brasil, tudo isso é que você tem que comprovar para o oficial. E a troca out, ela funciona da mesma forma. Então, você tem que mostrar o que vai te trazer de benefício. Não pode simplesmente, não é porque eu quero ficar aqui mais tempo, eu vou fazer qualquer curso. Não. Tem que ter lógica. Tudo tem que ter lógica. Tem que ficar redondinha a história que você vai contar. Tem uma outra pergunta aqui pelo Instagram que é, sendo casado, seria melhor aplicar para a troca de status apenas do estudante e depois solicitar o Open Work Permit para a esposa? Na verdade, depende. Vai depender do cenário como um todo. A gente vai analisar. Existem casos que sim, a gente indica, né? Vamos aplicar primeiro só o estudante, dependendo da resposta, depois internamente a gente consegue aplicar já o Open Work Permit do cônjuge, mas isso vai depender tudo, não é uma regra, não é uma regra, então pode ser que sim, pode ser que não. Tanto interno quanto externo, o financeiro é um grande fator, tá? É um fator que pesa bastante na decisão do oficial, tá? Então, principalmente, o que eles vão olhar, depende da sua idade, eles vão esperar que você mesmo tenha essa condição para se manter, certo? Então, se você é mais jovem, de repente, eles entendem que provavelmente você não conseguiu ainda acumular esse valor financeiro e você vai depender de pais, de algum familiar, por exemplo. Mas se você já está aqui, está todo mundo como turista, você está com seu marido, está com a sua esposa, está com filhos, a imigração ela não quer ver que você ainda assim depende financeiramente de um terceiro, entendeu? Ele quer saber, ele quer ver que você já veio economicamente preparado para tudo isso. Né? Então, essa questão financeira de depender de sponsors, de custeadores, também é algo a ser bastante analisado durante o processo. Um outro detalhe também que é bastante importante ainda visando no financeiro, tá? É importante vocês terem a comprovação dos últimos 4 meses, ok? Mostra que você já tem esse valor, né? Há 4 meses acumulado, que tem a liquidez imediata, é o que interessa para eles. O fato de você poder depois trabalhar 20 horas ou 40 não, tá? Full time nas férias, ou acompanhante de um Open Work Permit, isso tudo são possibilidades. Não quer dizer, na verdade, que
você pode contar com esse dinheiro. Até porque Então, você não sabe quando você vai conseguir um emprego, não é? Não é porque você começou o curso, por exemplo, que você já está empregado. Não, então a imigração ela não leva em consideração, né, esse valor que você venha a ganhar. Ele já quer ver, não, eu quero que ele mostre que ele tranquilamente pode ficar aqui durante um tempo sem precisar trabalhar, sem nada. Outra coisa é o valor que é colocado no site da imigração, tá? Eu preciso discordar e muito com o valor mínimo que eles colocam. Até porque a pessoa que apresenta aquele valor dificilmente terá o visto aprovado. Agora, depende do oficial também, né? Depende do humor. Vai que ele acordou bem naquele dia, sei lá, por N razões, talvez ele libere, né? Mas dificilmente você consegue aprovação com aquele mínimo que se coloca, tá? O meu aconselhamento, como uma base financeira bem pé no chão, considerando que você seja uma pessoa extremamente econômica, para quem é solteiro, em torno de 15 mil dólares canadenses por seu primeiro ano. Para casal, eu colocaria $1.000 por mês por pessoa, então seriam 2.000 vezes 12 meses, 24 mil. 3 pessoas, então 3.000 vezes 12, né? Que dariam 36 mil, e assim você vai aumentando o número de membros da família. Mas assim, não se prendam a mínimos. Não se prendam a mínimos, tá? Até porque, apesar da imigração exigir que você faça a comprovação do seu primeiro ano, você não quer, na verdade, juntar tudo para provar somente o seu primeiro ano. Exatamente. Certo? Tem ainda outros custos, tem ainda coisas que você não espera acontecer, que você tem um gasto adicional. Então, você tem que ter uma sobrinha ali, uma gordurinha ali para ele. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muita gente também, quando entra em contato, pergunta sobre comprovação financeira, que a gente passa esses valores, né? A pessoa, mas no site não tá assim. Sim, no site não tá assim, porém, se você fizer uma busca rápida, uma pesquisa rápida de quanto você vai gastar num aluguel, quanto você vai gastar, você vai ver que aquilo ali é fora de uma realidade. Então, e a gente também vê pessoas que optam em seguir com a comprovação financeira que está lá no site da imigração, o visto é negado, quando solicita o histórico da negativa, o financeiro não era suficiente. Então, você tem que trabalhar dentro de uma realidade, né? Isso. E não se prendendo a mínimos. Quanto mais você tiver, melhor, para você mostrar que você não está vindo com uma coisa muito limitada, que depois de tanto tempo você já não vai mais ter condições de se bancar, de como você vai fazer para pagar o programa, né? Entra novamente o que a Celina falou, que é a situação econômica do Brasil também, né? Então, tudo isso tem que mostrar que você está preparado, que houve um planejamento prévio. Tá, gente, minutos finais da nossa live. Então, quem quiser o cupomzinho de descontos, ok? Para quem quer fazer a troca de status, estando no Canadá já como visitante, tá? Vai fazer a troca de status para estudante, manda um e-mail pra gente. Contact é contact@imi, que é IMMI-canadá.com. Canadá.com, isso. E coloca só no título, assistir a live, quero meu desconto, que a equipe manda para vocês, tá? Ok, vamos lá. Ponto eu acho que é bastante importante, além do financeiro, a motivação, certo? Sim. Escolher um programa que vai te agregar profissionalmente. Vocês têm que ficar bastante ligados, na verdade, no timing, certo? Então, assim, saber que existe um prazo de processamento. Vocês podem estar com muita pressa, mas a imigração não tem a pressa que a gente tem. Eles trabalham no tempo deles. Então, é planejamento, tá? Geralmente, uma troca feita fora do Canadá leva em torno de 7 a 16 semanas, mais ou menos. Internamente, em torno de 50 a 60 dias. A gente teve uma grande surpresa, na verdade, né, nesses últimos que a gente enviou por julho, agosto, que o tempo de processamento fora do Canadá, 4, 5 semanas. Exatamente. Né, enquanto o interno demorando bem mais. Lembrando, você como visitante, você não pode começar as suas aulas até que você receba seu study permit. Então, como é que funciona? Quem faz a troca internamente vai chegar o permit. Exatamente. É um papelzinho, um documento. Chegou o documento, você começa as suas aulas, você começa a trabalhar, vida que segue. Quem faz a troca de status, onde a documentação sai do Canadá, vai receber, na verdade, o visto no passaporte, se não tem o visto ainda, tá? E vai receber um documento para que vá até a fronteira mais próxima, então, para ativar a sua permissão de estadia, ok? Então, são processos diferentes e tem os passos diferentes também. Exatamente. Outro ponto importante. Mesmo que chegue a sua permissão, se você fez uma troca interna, a sua permissão chegou,
você não vai poder começar a trabalhar, tá? Você só vai poder começar a trabalhar aquelas 20 horas, até 20 horas semanais que você tem direito, a partir do seu primeiro dia de aula. Da mesma forma é também a troca outside. Recebi meu passaporte com a minha etiqueta nova, ou a imigração optou em não emitir uma nova, que eu posso usar o que eu tenho, mas ele me deu lá o documento, eu vou até a fronteira. Peguei a minha permissão, então eu já vou poder começar a trabalhar. Também não. Primeiro dia de aula. Entendeu? É um passo que você já deu, né? Então, por isso, vem com tudo planejado, vem com tempo, não vem contando dias, entendeu? Então, por exemplo, se você vem para fazer uma troca interna, tenta chegar o mais perto possível do início das suas aulas no curso de inglês. Não vem com tanta antecedência, porque pensa que você está perdendo dias que serão preciosos lá na frente para você poder fazer toda essa finalização. Uma outra coisa né? Quando você faz, por exemplo, tá? É uma prova online para saber quantas semanas de inglês você vai precisar, é apenas uma estimativa, ok? Por exemplo, você fez a prova em casa e aí deu, sei lá, 8 semanas. Não conte com essas 8. Exato. Porque quando você chegar aqui, você vai passar por uma outra prova fisicamente na escola e essas 8 semanas eles podem se transformar em 12, 16. Se você vem com prazo muito apertado, você está correndo grande risco de não conseguir fazer a troca internamente e a gente tem que mandar a documentação de volta ao Brasil. Exatamente. Então, assim, não vem com muita antecedência com relação ao início do seu programa. Deixa para você vir bem próximo, porque se acontecer qualquer tipo de imprevisto, você ganhou um tempo para trabalhar em cima daquilo ali. Né? Eu sei que às vezes a ansiedade fala mais alto, você quer logo comprar passagem e vir, ainda mais com o ITM. Vê uma neve caindo, quero ir logo. Não, espera um pouquinho e tudo. E essa questão é muito importante, né? Não confie em 100% no que o teste lá online vai te falar, porque quando você chegar aqui, isso tudo vai poder mexer em todo o planejamento que você tinha, na verdade. Exatamente. E quem estiver vindo com visitante, lembrando, você está aqui numa estadia de até 24 semanas. Então, compre a sua passagem de volta. Porque os oficiais estão querendo ver a passagem que dia que você vai embora. E se você não tiver e você pedir, e você pegar um oficial mal-humorado naquele dia, ele vai fazer você comprar na hora para deixar você entrar. Até porque você vai ter que declarar quantos dias você pretende ficar aqui, né? Exatamente. Então, se ele olhar e ele... você falou que você vai ficar X dias. Cadê a sua passagem de volta? Então, você tenha essa passagem de volta, independente se o seu planejamento é alguma coisa posterior a isso. Mas hoje você está como turista, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, por segurança, tem aquela passagem. Veja alguma que você consegue postergar, consegue deixar alguma data em aberto, enfim, né? Mas tenha isso em mãos, né? Por segurança. Perfeito, tá? Então, a gente vai encerrar a nossa live de hoje, que é a troca de status de visitante para estudante. Na semana que vem, nós vamos fazer 2 lives, que é antes de eu entrar na minha licença maternidade. Nós vamos falar sobre o programa da província de Saskatchewan. Então, para as pessoas que me acompanham no meu Facebook, tanto no Facebook da M Canadá, nós postamos no início da semana um perfil de uma pessoa, de uma cliente nossa, que estava no Pool Express Entry, processo de residência permanente, com a pontuação de 328 pontos. Nós conseguimos fazer o encaixe dela no programa de província, onde após essa aprovação ela vai ganhar 600 pontos. Que a gente está querendo mostrar para vocês que, às vezes, não somente o Express Entry sozinho é o único caminho. Existem as províncias também, tá? Então, é uma ideia que vocês podem trabalhar em cima, caso vocês não tenham uma pontuação ideal ainda. E mais no final da semana, junto com a Evelyn, ela é a pessoa responsável, na verdade, para fazer os processos de sponsorship. Então, quem é noiva, casado, seja união estável ou por papel com cidadão canadense ou residente permanente, seja morando no Brasil ou aqui no Canadá já ou qualquer outro lugar do mundo, a gente vai falar também um pouco sobre esse processo, que ele é pouco explorado, na verdade. A gente recebe muitas perguntas e eu acho que vale a pena a gente fazer essas lives. Exatamente. Tem alguém no Instagram que perguntou como vai poder rever a live, né? Vai ficar, no Instagram fica durante 24 horas, se não me engano, mas no Facebook vai ficar. Eu acho que no canal do YouTube também, né? Provavelmente sim, a gente vai jogar lá. A gente vai jogar lá. É só lembrando que o cupom, ele só vai ficar um válido minuto agora, mais, né, enquanto a gente está aqui falando. Então, corre lá, manda seu e-mail, né, para você receber o cupom. Depois, não adianta você rever a live e mandar o e-mail, que aí você já não vai ter mais a oportunidade do cupom também. Perfeito. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todo mundo que assiste a gente, que acompanha a gente.
e até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau. Tchau!